Fala aí, Tricolor, beleza? Quintela na área aqui. Para comentar aí sobre essa questão do João Arias, né? Essa questão da possível venda do João Arias, a negativa do Fluminense e uma possível insatisfação do jogador. Só para poder atualizar quem não está muito a par da situação, notícia trazida aí pela Aline Nastari, do TNT, deu conta de que o Fluminense teve 3 propostas para vender o Arias nessa janela. Uma das propostas foi do Girona, da Itália, proposta no valor de 7 milhões de euros para o Fluminense. Teve uma outra proposta do Zenit, no valor de 16 milhões de euros. E por último, a proposta do Galatasaray da Turquia, no valor de 12 milhões de euros. Lembrando que o Fluminense tem 50% do passe do Arias. O que aconteceu? A vontade do jogador era de ir para o Girona. Essa era a vontade do jogador. Ele sonha em jogar na Espanha. O curioso disso é que ele ganharia um pouco mais do que ele ganha no Fluminense, indo para o futebol espanhol. Mas é um sonho do atleta, ok. Para o Fluminense era uma negociação que não era vantajosa, porque o Fluminense desses 7 milhões de euros receberia 3,5 milhões de euros. O Fluminense disse, olha, não tenho interesse, e apresentou uma contraproposta para o Girona, e o Girona não quis mais fazer proposta. Tudo bem. Veio a proposta do Zenit de 16 milhões de euros e o Arias não quis, porque ele não quer jogar na Rússia. É uma decisão dele, não quer jogar na Rússia. Por último, chegou a proposta do Galatasaray de 12 milhões. Na proposta do Galatasaray, o Fluminense, mesmo tendo 50% dos direitos do atleta, segundo o informado Fluminense pela Aline Nastari, o Fluminense teria 10 milhões de euros para ele. O presidente Mário Bittencourt não concordou com a proposta e fez uma contraproposta que não foi aceita pelo Galatasaray. E aí, segundo a Aline Nastari, o Arias teria ficado muito chateado com a situação de ter que continuar no Fluminense, porque ele queria ir para a Europa. Bem, tem algumas questões, alguns pontos de vista aí, mas também algumas coisas que a gente precisa considerar. Uma delas o Arias, como qualquer outro ser humano, ele tem o direito de escolher o que é melhor para a vida dele. E claro, quando isso não acontece, você naturalmente fica irritado ou chateado, porque faz parte da existência humana. O ser humano ele é desse jeito. Isso é um ponto. Outro ponto importante é o interesse, o presidente do Fluminense, que tem que ver o interesse do Fluminense. E eu acho que não negociar o Arias agora é uma atitude perfeita, correta. Porque a gente está lutando contra o rebaixamento e está numa quarta de final de Libertadores, e perder o Arias seria traumático nesse momento. Então, se fosse presidente do Fluminense, eu não ouviria nenhuma proposta. Eu colocaria o interesse do Fluminense à frente de qualquer coisa. Nem se chegasse a 20 milhões de euros eu venderia, porque a saída do Arias pode considerar, sim, um rebaixamento para o Fluminense. E eu acho que o momento é de pensar no Fluminense. Tá, ponto. O que acontece nessa história toda? Eu vi muita gente falando, até meu amigo Vilela, inclusive, falando sobre, loucura o cara ir pra Turquia. Assim, nesse ponto, eu nem falo nada, porque o atleta é que sabe o que é melhor pra ele, né? Eu não vou dizer pro atleta que ele tá errado, porque ele sabe o que é melhor pra ele. E eu até discordo um pouco do meu irmão Vilela, do meu amigo. A Turquia é um país bem desenvolvido, né? Inclusive mais desenvolvido até que o Brasil em termos de desenvolvimento humano. E tem algumas belas cidades lá que são muito boas de se viver. A gente vê na internet aí tudo, as opiniões a respeito. Só que assim, então tirando esse caso aí, um outro caso que eu acho que leva a crer que o jogador, se ficou insatisfeito, ele tem lá os motivos dele, não só motivos da própria frustração, mas de outras questões que envolvam palavras e uma série de outras coisas. Por quê? Porque, segundo a informação da própria Aline Nastari, e depois confirmada, o próprio Lessa também parece que falou isso no vídeo dele, e eu também tenho essa informação, o Mário prometeu para o atleta isso. Isso foi um acordo de cavalheiros, uma promessa do presidente ao atleta, dizendo que se chegasse uma proposta de 10 milhões de euros, pelo menos para o Fluminense liberaria o atleta, se fosse bom para o Fluminense e para o atleta.
E o Fluminense não está cumprindo isso. Então, assim, aí vai uma crítica aí, positiva ao presidente Mário Bittencourt. Crítica para ele pensar, raciocinar sobre isso. A gente já vem falando sobre isso há muito tempo. A postura dele como presidente do Fluminense. Eu acho que o presidente de um clube de futebol, como chefe dos jogadores, chefe dos profissionais que trabalham no clube, ele tem que ter uma postura profissional. Ele não pode se igualar ao atleta. Ele não pode ser mais um. Eu sei que a estratégia que ele utilizou foi de tentar ser um amigo dos jogadores, para tentar fazer os jogadores criarem esse sentimento de união interna e jogarem para o presidente, jogarem pelo técnico, jogarem pelas pessoas do clube, que trabalham no clube, fazer disso uma união. E acho até que isso pode ter ajudado na conquista da Libertadores. Só que quando você se coloca como um amiguinho do atleta, ou alguém muito próximo do atleta, cara, você perde a governança. Você perde a governança. E é muito característico do Mário fazer esse tipo de coisa. Chegar pro atleta e, não, pô, abraçar o atleta, você é importante pra mim, você isso, você aquilo, blá, blá. Eu vou fazer tudo por você ir pra Europa, se chegar a proposta, você vai, blá, blá. E, segundo informações, isso aconteceu. Então ele deu a palavra dele ao jogador. E quando ele não deveria fazer isso, ele deveria ser apenas presidente de futebol, dirigente de futebol, e falar, olha, estou aqui vendo o interesse do Fluminense. Para isso ele tem que manter uma postura de presidente, uma postura profissional, de distanciamento para os atletas. Os atletas têm que entendê-lo como chefe, como um dirigente, como o cara que eles não vão chegar lá na mesa do cara, sentar lá e falar o que eles querem a hora que eles querem, não. Que até para falar com o cara você tem que agendar uma entrevista com o chefe, entender que ele é o chefe, né? O chefe tem que colocar na mesa ali, profissionalmente, quais são os direitos do funcionário e o que é melhor para a empresa, que ele está ali para defender os interesses da empresa, o interesse da instituição. Claro que não é passando por cima dos interesses dos trabalhadores, do profissional do clube, mas deixando claro que ele está defendendo o interesse da empresa e o atleta, o seu interesse. Parece que não foi isso que foi feito. O Mário colocou ali uma relação de amizade com os jogadores. E numa hora como essa, claro que talvez o Mário não imaginava que o Fluminense fosse chegar nesse momento do campeonato e nessa situação. E isso tem que estar previsto. Já que ele gosta de fazer acordo de boca, já que ele gosta de fazer, que eu sou contra, né? Essa coisa de dar palavra para o jogador. Já que ele gosta de fazer isso, ele tem que pesar todas as nuances. Tudo que pode acontecer. Porque assim, não é só o jogador ter ficado puto de achar que ele não tem palavra. Inclusive a mulher do Arias postou, né, alguma coisa nesse sentido, de que é muito ruim pessoas que não têm palavras. Tem aí vídeos circulando sobre isso. Então, postura profissional. Postura profissional é o cara saber que ele é o dirigente, o chefe do jogador e não amigo do jogador. Não ficar fazendo esse tipo de coisa. De ficar dando palavra, de ficar abraçando o jogador, de sair com o jogador, de jantar com o jogador, de ser amigo do jogador. Ele precisa ter uma postura institucional, de dirigente, de presidente do clube. Para que quando chega numa hora dessa, não fica essa situação. Porque agora o jogador se sente, pelo que falaram aí, enganado, desrespeitado. Isso pode influenciar, sim, na atuação dele dentro do campo. Então, mais uma vez, se tem um grande vilão dessa história, é o presidente do clube, que se coloca numa postura que não é a postura de dirigente. É tudo menos a postura de um presidente do Fluminense. Ele tem que ser o chefe do cara. E ele tem que se comportar como chefe. Quando ele não se comporta como chefe, ele dá um mau exemplo. Dando um mau exemplo, o jogador se acha no direito de cobrar dele. De achar que ele não tem palavra, de ficar puto, né, com a situação. Se o Mário desde o início falar assim, o Arias, é o seguinte, eu tô vendo o interesse do meu clube. É isso que eu tô vendo. A proposta chegando, eu vou analisar se é boa para o Fluminense. Tá? Ele vai ficar puto, mas não foi prometido nada a ele. E a gente sabe pelas reportagens, pelas informações, que foi prometido algo a ele. Então, assim, é um problema. O Mário acha que institucionalmente agiu certo, não pode negociar o Arias nesse momento. O Fluminense precisa dele. Só que como homem, se realmente aconteceu essa coisa da palavra, ele agiu errado. E aí o Arias tem as razões para ficar puto, sim. Tem as razões para ficar puto, sim. Mas o que eu cobro sempre é a postura profissional. Eu
sou chefe de equipe, lido com pessoas no meu trabalho e não acredito nessa possibilidade de o chefe, a pessoa que manda, ter relações estreitas demais com os subordinados. Acho que isso sempre dá merda. É muito difícil separar as coisas. E acho que a postura do Mário leva a isso. Hoje ele se sente numa situação de ter se comprometido com a palavra e o jogador se sente traído. Então, assim, espero que isso não atrapalhe o campo, que o Arias é um grande profissional, que ele continue entregando o futebol que a gente sabe que ele entrega e que as coisas se acertem. O Mário tentou fazer uma renovação, ele não aceitou, tá chateado. Mas fica aí uma sugestão, Mário. Oferece a ele o salário de nível Europa, porque ele merece. De repente, isso aí dobra o jogador e ele fica mais tranquilo. O Arias é um jogador para ganhar 1.500.000 por mês. Dá o seu jeito, manda essas barangas que tá aí no Fluminense embora, tá cheio de baranga no Fluminense, manda embora e paga um puta salário monstro pra esse cara. O Arrascaeta ganha isso no Flamengo e pro Flamengo ele significa o que o Arias significa pro Fluminense. Então pega, põe um valor significativo na mão do cara, um salário pica, e deixa o cara aí no Fluminense. Né? Tenta convencê-lo com um salário pica, com uma grande remuneração, para ver se ele não fica. É o caminho. E tenta ter uma postura mais profissional, mais de presidente do Fluminense e menos de amiguinho de jogador, porque isso também acaba atrapalhando essas relações comerciais na hora que as medidas precisam ser tomadas. Então esse é o meu ponto de vista aí sobre a questão do Arias. Para mim, pouco importa para onde a vontade do jogador, ele que decide, né? E vida que segue. É isso aí. Se inscreve aí no canal, deixa o like quem não deixou. Valeu.